Vitor tá sem som. Desculpa, estava falando. O Vitor estava meia hora falando já. Mas eu falei, que hora que falou, Vitor? Sí, quería agradecer então a presença de todos para este segundo seminário de álgebra do PPMatch. Agradecemos, como sempre, a coordenação do mestrado, que nos apoiou muito. Agradecemos também a João Paulo, né, que ele e eu juntos estamos fazendo isso. A mão de obra, né, digamos assim, o João Paulo. E, bom, ele vai me lembrar qualquer coisa, né? Então, para aqueles que ainda não se inscreveram lá no Forms, no Google Forms, se quiserem receber como se chama, um certificado no final, é bom se inscrever, porque aí vai estar o e-mail associado ao nome e fica mais fácil fazer isso, tá? E se só quiserem assistir também, podem só assistir e fiquem à vontade. Iremos sempre estar divulgando na página do mestrado, né? O Alonso faz isso. E também lá no e-mail dos professores da FAMAT, que imagino que alguns deles ficam avisando os alunos, o João, que lembra os colegas. Então, está sendo divulgado dessa forma. Se quiserem convidar alunos ou professores de fora também, estão sempre bem-vindos, tá? Então, vou passar a palavra a Josimar, que vai falar sobre números primitivos 2 normais sobre corpos finitos. Bom, todo mundo já conhece Josimar, ele é professor aqui da Faculdade de Matemáticas. E, como vocês podem ver, estamos fazendo um trabalho juntos. O W e U, por se acaso, Josimar, tá bom? Mas senão tá tudo certo. Ah, é? Bom, obrigado. Vou trocar aqui. Okay. Bom, gostaria de começar a agradecer pela oportunidade de estar aqui, né? Os organizadores, aí o Vitor com o João Paulo, pelo convite de apresentar esse trabalho que eu fiz junto com o Vitor. Também queria agradecer um pouco aqui aos professores da álgebra, que de fato eu sou da área de teoria dos números, né? Quando eu cheguei na UFO, vocês me convidaram para trabalhar aqui nessa área e que eu estou gostando muito, tá? Então eu fico grato por isso. Bom, eu vou apresentar agora um trabalho que eu fiz, como falei, com alguns conhecem como Gonçalo, né? Os alunos conhecem como Gonçalo, mais que Vitor, sobre a existência de elementos primitivos dos normais em corpos finitos, tá? Bom, eu vou falar um pouco da introdução, de que são os números K normais e por aí, alguns preliminares, que são as ferramentas que a gente usa, né? Depois, algumas propriedades dos números K normais em geral, e depois, de fato, só para o caso K igual a 2, o que a gente trabalhou. Bom, vamos começar. Então, sempre que vai ser uma potência de primo, que é uma potência da característica do corpo, certo? Então, se eu tenho um corpo finito aqui, ó, f de q, eu faço uma extensão, certo? Eu tenho uma extensão de grau n. Então, esse fqn, eu posso ver ele e estudar duas coisas. Se eu tirar o zero, a gente já sabe que esse daqui é um grupo multiplicativo. E, além disso, eu posso ver este fqn como um espaço vetorial de ordem n sobre fq, certo? Esse daqui, além de ser grupo multiplicativo, ele é cíclico. Então, um gerador desse grupo aqui, ele é conhecido como elemento primitivo, beleza? Além disso, se eu pego todos os conjugados desse alfa, pego essa órbita desse alfa aqui, se ele forma uma base para esse fqn, então esse elemento é chamado de normal, beleza? Então, esse B é chamado de base normal. Se eu tenho um elemento que, a sua vez, é primitivo e normal, é bem interessante. Por quê? Por exemplo, se eu tiver um elemento beta, que eu escrevo como combinação linear desse cara aqui, né? Se eu pego a q-ésima potência desse beta, vai ser simplesmente um deslocamento dos elementos na base, certo? Então, ele ajuda muito nas contas. E existe um teorema, já em 1987, que de fato, para qualquer Q e qualquer N, existe um elemento sempre, alfa, que é a sua vez primitivo e normal.
tá? Esse é conhecido como teorema da base normal primitiva. Esse foi provado pela primeira vez por Lestra e Scott em 1987, mas eles usaram muitas ferramentas computacionais. Já no 2003, o Cohen e Husinska conseguiram provar o mesmo teorema sem o uso de ferramentas computacionais. E esse Husinska, de fato, essas ideias que eles usaram nesse artigo ajudou para estender a ideia de elemento normal, né? Ele generalizou essa ideia. Como assim? Como é que é feita essa generalização? Se eu pego esse B, né? Esse conjunto aqui, eu pego esse espaço vectorial gerado por esse cara aqui. Se ele tem dimensão n, então eu vou chamar, desculpa aí, eu pego esse d de alfa aqui como a dimensão do espaço gerado por esse beta. Então, por exemplo, se eu tiver que esse d de alfa fosse n, estou dizendo que esse cara aqui está gerando todo f que é n. Ou seja, estou dizendo que ele é normal, certo? Mas imaginem que ele não gerar todo f que é n, ele gerar um subespaço dele, um subespaço vectorial. Então, se ele gerar um subespaço vectorial, eu já vou trabalhar com os elementos K normais. De fato, eu vou dizer que esse alfa é um elemento K normal de fqn sobre fq, se somente se a ordem da dimensão desse espaço vectorial é da ordem n menos k, certo? E claramente aqui, ó, se k fosse igual a zero, eu caio minha definição de elemento normal. Então, os elementos normais, nessa definição aqui, seriam os elementos zero normais. Beleza? É um trabalho que fizeram Husinska junto com Thomson, Panario e Mullen, né? Em 2013. Por exemplo, temos que o zero é o único elemento que é n normal, né? E, por exemplo, que sabemos até agora? O k igual a zero, como a gente falou, é o teorema da base normal primitiva. Sabemos que eles sempre existem, para todo k e para todo n. Beleza? Em 2018, Lucas e Thomson, eles provaram o caso k igual a 1. Aliás, quando eles construíram essa generalização de elementos normais, eles já trabalharam muito o caso k igual a 1. Mas depois Lucas e David Thomson completaram a demonstração. Tá? E agora que a gente trabalhou com Gonçalo, a gente trabalhou o caso k igual a 2 e provou que de fato eles existem, com umas certas condições, né? Que a gente vai trabalhar agora. Vamos ver. Então, isso daqui que foi feito e o que acontece para k maior igual a k é maior que 2, certo? Isso ainda está em aberto. Então, que ferramentas a gente usa para estudar os elementos k normais? Né? Olha, temos uma coisa bem interessante, que são os polinômios linealizadores. Acho que seria a tradução em português, né? Então, como é que é feito isso? Se eu tenho um polinômio f de x, esse polinômio aqui, eu vou chamar que este L de alfa de x é o que é associado desse polinômio, né? Onde esse xi aqui vararia exponente x a la qi, beleza? Esses são chamados de que associados, esses polinômios aqui. Com esses polinômios, se eu pego um alfa e eu junto o conjunto de todos os polinômios sobre fq, tá que o q associado é igual a zero nesse alfa, ele de fato é um ideal. Se ele é um ideal, tem um elemento gerador, que é o elemento mônico de menor grau, certo? Esse gerador desse ideal aqui é conhecido como a fq ordem de alfa, tá? Eu vou chamar de aqui para frente só de ordem, para não toda hora dizendo fq ordem. É uma ordem sobre fq, tá? Seria esse polinômio aqui, que gera esse ideal aqui. Olha, tem um teorema bem interessante que me caracteriza os elementos k normais usando essa ordem aí. De fato, eu tenho que um elemento é k normal se essa ordem desse elemento alfa é de grau n menos k, tá? Então, eu já tenho uma caracterização usando essa ordem aí. Por exemplo, se os elementos normais são aqueles que, de fato, sua ordem
sobre Fq esse polinômio xn-1, né? Porque se eu tenho aqui polinômio xn-1, todo polinômio daqui vai dividir esse cara aqui, né? Porque esse elemento tem Fqn. Então, se eu tenho, por esse teorema aqui, que os elementos zero normais seriam aqueles que têm esse grau aqui, grau n. Como ele é mônico, tem que ser necessariamente esse polinômio aqui. Beleza? Mas, usando essa ordem, eu não consigo caracterizar os elementos primitivos que eu quero estudar, né? Os elementos que, a sua vez, são anormais e primitivos. Então, mas, usando essa definição aqui, eu consigo fazer uma contagem dos elementos K normais. Como assim? Se eu faço o conjunto de todos os elementos alfa que tem esta ordem, esse polinômio aqui. A quantidade de alfa que tem esse polinômio como ordem é exatamente a função φ de Euler para polinômios. Então, se eu somar sobre todos os elementos, sobre todos os polinômios que dividem a x em n-1 e tem exatamente a ordem, o grau, desculpa, n-k, eu estou contabilizando todos os elementos K normais sobre esse corpo. Nesse corpo aí, Nfqn, certo? Então, eu já tenho como contabilizar os elementos K normais. Agora, olha aqui, desse teorema, podemos ver uma coisa. Se eu tenho um polinômio de grau K, que divide a x em n-1, então eu já tenho que aqui pelo menos vai ter um elemento, né? Porque, por exemplo, o polinômio exatamente igual a 1 é um elemento que pertence aqui. O que eu quero dizer? Para que existam os elementos K normais, é necessário e suficiente que x em n-1 tenha um divisor de grau K. Porque se tem divisor de grau K, vai existir um divisor de n-K. Então, vai existir pelo menos um polinômio nesse somatório aqui, certo? Mas a gente não está interessado só nos elementos K normais, senão também aqueles que são primitivos, né? Existe outra ferramenta que é muito útil, que é o conceito de freeness, né? O conceito de liberdade, por falar de algum jeito. Então, como é que eu defino isso? Se eu pego um M, que seja um divisor de Qn-1, eu vou dizer que esse alfa é M livre, se alfa não é uma potência de um elemento em Fqn, onde esse D é um divisor de M. Se esse alfa não existe nenhum elemento beta, tal que alfa pode ser escrita dessa forma aqui, onde D é um divisor de M, eu vou dizer que alfa é semi-livre, certo? Então, eu estou classificando os elementos em Fqn que não podem ser potências de outro elemento aí. Além disso, eu posso fazer a mesma coisa para polinômios, certo? Eu tenho esse polinômio m, que divide a xn-1. Eu vou dizer que esse alfa é m livre, se ele não é a imagem pelo que é associado de algum elemento. Beleza? Então, esses conceitos nos ajudam muito porque ajudam a caracterizar, por exemplo, os elementos primitivos. Temos que alfa é primitivo se somente se alfa é da ordem, desculpa, é Qn-1 livre. Por quê? Se eu tenho que ele é Qn-1 livre, eu estou dizendo que ele não é potência de nenhum elemento aqui. Ou seja, que a ordem multiplicativa desse alfa é exatamente Qn-1, que seria a definição de elemento primitivo, certo? E também posso caracterizar os elementos normais como aqueles que são xn-1 livres, tá? Então, olha só, eu consigo uma caracterização dos elementos primitivos e normais usando esse conceito de freeness. Mas será que existe agora para os elementos K normais? Isso é o grande problema, que não posso caracterizar os elementos K normais usando esse conceito. Mas essa ideia de freeness vai nos ajudar a fazer funções características desses elementos K normais. Por exemplo, no trabalho que fizeram Hunsinska junto com Panario, né, onde eles estenderam o conceito de K normais, eles conseguiram, para o caso K igual a 1, caracterizar de fato esse negócio de ter ordem sobre Fq com o conceito de ser free, né? Então, ele disse,
Se eu tenho um elemento de ordem 1, né? Um elemento de grau 1, que divide a xn-1, esse elemento tem essa ordem aqui, se somente se é xn-1 dividido por esse polinômio free. Mas eu preciso que esse elemento não seja um divisor repetido desse cara. Porque se o divisor é repetido, por exemplo, se x menos xi ao quadrado divide esse daqui, essa condição já não é muito útil. Já não é uma relação biunívoca entre o conceito de ordem e o conceito de ser free, né? Mas com essa caracterização aqui, eles conseguiram trabalhar o caso k igual a 1. E isso deram a ideia de como poder estudar outros casos. Por exemplo, para encontrar o que eles fizeram aqui, eu vou definir essa função w como a função que conta o número de divisores livres de quadrado de t, se t fosse um inteiro, e também o número de divisores livres mônicos livres de quadrados de t, se t fosse um polinômio. Beleza? Usando essa definição, o que a gente faz? Olha, se eu tenho que a característica do corpo não divide a n, eu tenho já que o x menos 1 é um divisor não repetido de xn menos 1. Então, eu posso usar essa caracterização aqui, né? Eu vou definir o n como sendo o número de elementos primitivos em fqn, xn-1 sobre xn-1 livre. Ou seja, segundo minha caracterização anterior, eu estou contando aqui o n, a quantidade de elementos que são primitivos, normais, certo? Então, como faço isso? Eu pego essas funções w de t, que são as funções características, né? Que se o w fosse primitivo, ele conta como 1 e conta 0, caso contrário. Tenho funções características, certo? Então, se eu pego esse t como sendo qn menos 1, eu estou contando aqui a função característica dos elementos primitivos. E se t fosse esse polinômio, eu estou contando aqui também a função característica dos elementos normais. Se eu faço esse somatório, de fato estou contabilizando os elementos que são primitivos normais, certo? Então, aqui eu tenho funções características. Existe já fórmulas fechadas para essas funções características, usando a fórmula de Vinogradov. Então, é muito útil usar essas funções características do jeito de ser free. E se a gente quer provar que, de fato, existem elementos normais primitivos, a gente precisa que esse n seja maior que 0. Então, a gente começa a controlar essas funções características. Nesse caso aqui, vão aparecer caracteres multiplicativos, aqui vão aparecer caracteres aditivos no corpo, né? Então, vão aparecer uma soma de Gauss a trabalhar. Essa soma de Gauss, existem na literatura muitas formas de controlar a soma de Gauss, né? Limitante para a soma de Gauss. Então, a gente começa a limitar esse daqui e eu tenho condições para que o n seja maior que 0. Essa condição é a seguinte. Se eu tenho, né, que a característica do corpo não divide a n, então eu tenho, se satisfaz essa condição aqui, então existem elementos normais primitivos em fqn sobre fq, certo? Eu tenho essa condição aqui. Depois, Lucas, como eu falei, junto com Thompson, em 2018, eles completaram o trabalho de caso k igual a 1. Eles trabalham muito com Q atrasa de um elemento sobre um corpo finito. Então, eles provaram que, de fato, para qualquer potência de primo, Q, e n maior ou igual que 3, sempre existem os elementos primitivos normais, e caso n igual a 2, não existe. Tá? Eles completaram esse trabalho aqui. Mas, depois a gente pensa, né? Uai, está feito o caso igual a k igual a 1. Será que a ideia pode ser feita para os outros casos? Então, como é que a gente gera elementos k normais? Em 2019, Lucas também trabalhou uma caracterização de como gerar os elementos k normais. Como assim? Se eu tenho beta, que é um elemento normal, se eu tenho que f é um divisor de xn-1 de grau k, se eu faço essa imagem pelo Q associado, né, desse elemento beta, esse cara aqui vai ser k normal.
certo? Ou seja, para gerar elementos normais, basta ter elementos, desculpa, para gerar elementos K normais, basta ter esses dois K. Esse cara aqui é normal, se sempre existe em um corpo finito, e é alfa, F, desculpa, que seja um divisor de grau K, certo? Então, com essa ideia aqui, a gente como gera os elementos K normais, primitivos. Se eu pegar agora a função característica desse cara aqui, sendo esse W, sendo normal, se esse W é normal, se eu pegar L de alfa de W, sendo F de grau K, divisor, então esse L de alfa vai ser K normal. E se eu multiplicar com a função característica esse cara aqui ser primitivo, de fato eu vou estar contabilizando todos os W, tal que L de alfa de W seja primitivo K normal, certo? Então eu tenho agora que controlar essa soma aqui, certo? Então, de novo, vai aparecer o que são os caracteres multiplicativos sobre um corpo, certo? A soma de Gauss, que a gente começa a controlar. E obtém, por exemplo, aqui já uma condição para a existência desses elementos aí. Se eu tenho que xn possui um divisor de grau k, e satisfaz essa condição aqui, o q e o n, certo? Então, existem elementos primitivos k normais em Fqn. Certo? Mas esse teorema aqui é muito legal, mas na prática, se o que a gente quer ver casos particulares de K, não é muito útil. Por quê? Imagina que eu isolo aqui o K. Se eu isolar o K, vou ter essa desigualdade aqui, certo? Eu vou ter essa desigualdade. Se todo esse cara aqui eu chamo de H de NQ, né? E eu faço o limite agora. Eu faço o limite quando Q tende para infinito, esse daqui vai para o meio, de forma uniforme em N. Então, o que eu estou dizendo? Quando Q é suficientemente grande, eu tenho que existir os elementos K normais primitivos em esse intervalo aqui. Mas esse aqui é resultado assintótico, né? Não é muito útil trabalhar assim, caso a caso. Mas essa ideia de Lucas, de gerar os elementos K normais desse jeito, pode ser aproveitada para estudar alguns casos particulares. Então, isso que a gente vai ver agora. Que de fato foi nosso trabalho aqui, tá? Então, eu tenho essa função característica aqui, trabalhar essa somatória é muito útil. E dá para tirar a partir daí condições para a existência desses K normais. Primeiro, o que a gente precisa, né? Se eu quero estudar um caso K normal, eu preciso sempre que esse xn-1 possua um divisor de grau K, certo? Então, a gente precisa saber quando que acontece isso. Quando que xn-1 possui um divisor de grau k. Então, para isso, a gente fez essa proposição aqui, né? Se eu tenho, e esse IN vai me contabilizar a quantidade de fatores irredutíveis mônicos de grau R. Certo? Então, eu já consigo contabilizar se existem esses divisores de grau K, certo? E, por exemplo, para nosso caso, K igual a 2, a gente fez assim, mas vamos estudar casos particulares e vamos ver se de fato dá para estender depois, certo? Então, se começamos, está feito o caso K igual a 1, vamos estudar caso K igual a 2, vamos ver até onde a gente consegue com isto, né? Então, para que o xn-1 possua um divisor de grau 2, precisamos, pode ser de duas formas. Ou tem dois divisores de grau 1, ou um divisor de grau 2, certo? Então, a gente trabalha essa desigualdade aqui, e eu tenho uma condição para, de fato, a existência dos elementos 2 normais, né? Que o máximo divisor comum de Q cubo menos Q e N é diferente de 1. Se isso acontece, de fato, o xn-1 possui um divisor de grau 2, certo? E que seria a condição também para a existência dos elementos 2 normais. Mas agora surge a pergunta, né? Não precisamos só dos normais, porque isso já existe uma forma também. Será que algum deles é primitivo? Nós tínhamos
essa condição aqui que fez Lucas para a existência desses elementos K-normais, certo? Mas eu falei que não era muito útil na prática, porque é um sintoma assintótico. Mas, se a gente pegar um caso particular, vai quedar uma condição por baixo para que é muito grande, certo? E não fica útil trabalhar os casos que faltam. Então, primeira coisa que a gente pode ser feita é tentar generalizar esse teorema aqui, né? Em vez de pegar aqui o Qn-1, a gente pode pegar um divisor dele. E esse W aqui, pegamos um divisor de xn-1. E obtemos uma condição já também, ou seja, esse teorema pode ser generalizado para que esse L F de alfa, seja M livre e T livre, certo? Esse alfa seja T livre e esse cara seja M livre. Mas, por exemplo, se eu pegar o T sendo xn-1 e esse M sendo exatamente qn-1, então volto ao caso daqui, certo? Mas quando a gente começa a trabalhar com isso daqui, essas funções características, a gente pode reparar que aí vai L de F de alfa, né? Esse cara aqui pode ser A para algum alfa. Então, a gente precisa estender os caracteres multiplicativos para um caso zero. Então, quando a gente começa a trabalhar com essas funções características, precisamos uma condição aqui para isso que continue válido, certo? Então, aqui a gente generaliza esse resultado aqui para nossos propósitos. Por quê? Como eu falei, por exemplo, se eu quiser limitar esse W aqui, se eu não sei coisas sobre um corpo qualquer, eu posso limitar sobre xn-1. Só posso limitar por 2n, 2an, certo? É uma função de tipo exponencial, é muito grande limitar por isso. Então, a gente precisa diminuir um pouco as cotas para poder trabalhar os casos restantes do Q, né? Usando esse teorema aqui, a gente consegue, de fato, outra caracterização dos elementos K normais. Olha, se eu tenho esse M é um divisor de Qn-1 e esse T é um divisor de Xn-1, tá? Que satisfaz certas condições que estão aqui. Então, a gente consegue uma caracterização dos elementos K normais, tá? Só que, beleza, a gente ganhou um pouco aqui, né? Que a gente abaixou para um divisor. Mas a gente tem que pagar um pedágio, né? O pedágio que aparece aqui é o delta, certo? Para poder controlar esses elementos aqui, M e T, que são os divisores, tá? Então, temos outra condição para a existência dos elementos K normais primitivos. Muitas vezes é útil. Por quê? Quando eu estou trabalhando casos particulares de N, então eu já tenho um certo conhecimento sobre a factoração que pode ter xn-1 ou qn-1. Então, se eu tenho um certo conhecimento, eu posso trabalhar esses divisores que eu tenho a cara deles, a propriedade deles. A gente pode trabalhar aqui e diminuir grandemente essa função W aqui, certo? Então, primeiro, uma coisa também que pode ser feita, sobretudo para os casos onde Q e N são um pouco pequenos, né? Que são o que dá mais trabalho, de fato. E se eu tenho uma condição aqui, que Q é maior ou igual que N menos 1 ao quadrado, eu posso usar esse teorema anterior e encontrar uma versão mais tranquila de trabalhar, vou falar um jeito, né? Para a existência desses elementos aí. Então, usando essa condição aqui, foi que, de fato, a gente provou para a maioria de casos. Quando n é maior ou igual que 8, a gente provou que, de fato, os elementos dos normais primitivos existem, né? Obviamente, tem que satisfazer essa condição, que a gente já disse, que é a condição para a existência dos elementos dos normais, certo? Então, para n igual a 8, beleza. Que falta o caso 7, 6, 5 e 4, né? E 3 e 2, aliás. Então, vamos lá. Temos essas duas condições. Essa daqui que foi feita já por Lucas e essa outra condição que a gente obteve. Usando essas duas condições, esses casos particulares, né? Esses casos particulares aí,
a gente conseguiu fechar para 7, 6 e 5. Como eu falei, quando tem casos particulares, a gente já tem algumas propriedades sobre os divisores de xn-1 ou de qn-1. Então, a gente pode controlar um pouco mais essa função w, né? Então, a gente, para esses casos particulares, usando essas duas, deu para fazer. Em alguns casos, que já não conseguiu fazer, usando a definição de elementos K normais, você pode utilizar o programa SetMat para programar os casos que não conseguiram abarcar nossas contas, né? Mas, por que eu separei? Por exemplo, é fácil provar também que para n igual a 2 e n igual a 3, não existem os elementos 2 normais, tá? Então, o único caso que está faltando é o caso 4. Mas por que esse caso é particular? Porque não pode ser usado essas condições aqui. Olha, se eu estou levando K igual a 2, eu tenho aqui K igual a 2 e N igual a 4. Aqui vai ser A, certo? Então, essas condições já não são úteis para trabalhar esse caso aqui. Então, a gente precisa de outro jeito de trabalhar o caso N igual a 4. E eu também pensei em separar esse caso aqui, porque, de fato, é uma nova abordagem que está fazendo o Lucas de como caracterizar os K normais. Por exemplo, num artigo que ele trabalha, ele provou que quando Q é congruente a 3 módulo 4, não existem os elementos 2 normais. E essa ideia que ele fez deu para dar outra abordagem para os K normais, usando os elementos que são, que ele chama de divisíveis por um polinômio, por um binômio, desculpa. Tá? É uma outra condição que ele trabalha ali. Seria legal também para estudar depois, né? Depois não vou entrar muito em detalhe, mas, de fato, usando essa ideia, a gente provou também que só pode existir os elementos 2 normais quando Q é congruente a 1 módulo 4. Tá? Como que a gente faz isso? Rapidamente. Quando eu tenho esse caso aqui, o x quarta menos 1, ele se descompõe totalmente, né? Em polinômios lineares. Então, eu preciso pegar um polinômio de grau 2, por exemplo, esse f, né? Porque eu preciso pegar esse cara aqui. E olha, se a gente construir esse elemento gama aqui, desse jeito aqui, onde u e b são elementos não nulos de fq, então, se eu mostrar que esse alfa é primitivo, de fato ele também é 2 normal. Então, a gente precisa só o quê? Condições para a existência desses elementos aqui sendo primitivos. Mas, lembrando que tudo é feito a partir de funções características. E que eu já falei de suma de Gauss. Você usa outras cotas que existem para a suma de Gauss. Para nosso caso, a gente conseguiu essas condições para a existência, no caso, n igual a 4. Então, essas condições aqui nos dão condições para que esse elemento daqui seja primitivo. E se esse elemento primitivo, pela sua proposição, ele também seria 2 normais, certo? Então, de fato, com isso, a gente aborda o caso n igual a 4. E a gente obtém finalmente o nosso propósito, né? Que quando Q é uma potência de primo e n é natural, existem sempre os elementos 2 normais primitivos para n maior ou igual que 5, com essa condição, obviamente. E o caso n igual a 4, quando Q seja congruente a 1 módulo 4. Tá? Esse é o resultado, seria geral que a gente teve, né? Mas e agora? Eu pensei acabar essa apresentação falando um pouco dos problemas que podem ser abordados nessa área, porque se alguém ficar com interesse de trabalhar nesse tipo de problemas, né? Por exemplo, no artigo que fez Husinska e generalizaram os elementos K normais, eles deixaram alguns problemas em aberto, ser trabalhados. Eu coloquei alguns deles aqui, né? Lembrando que, por exemplo, existe uma fórmula já que contabiliza os elementos K normais, não primitivos, só K normais, usando a função phi de Euler, né? Para polinômios. Mas essa função, às vezes, não é muito prática de trabalhar. Então, eles perguntaram se, para casos particulares, existe uma boa fórmula de contabilizar esses elementos K normais. Tá? Também perguntaram se eu dou um N, né? Um divisor grande desse Nzinho aqui. Um divisor. Então, será que existe elementos alfa
que tendo exatamente essa ordem desse grau, desse n aqui, para n divisor alto, né, de xn menos 1. E isso tem muito a ver agora com a abordagem que está fazendo o Lucas. Ele está, como eu falei, ele está fazendo uma outra caracterização dos K-normais, usando esse negócio de alfa ser divisível por um binômio. Depois eu posso entrar em detalhe, quem gostar de falar disso. Tem muito a ver com esse problema aberto aqui, né? E, obviamente, caracterizar para quais N e K fixos existem os elementos K normais primitivos, certo? A gente trabalhou o caso K igual a 2, Lucas trabalhou o caso K igual a 1 e Cohen trabalhou com Kuczynski o caso K igual a 0. Mas será que precisamos ir caso a caso? Talvez com as ferramentas desenvolvidas, dá para estudar alguns casos, uns casos a mais. Só que o ideal, a gente pensa, que seria encontrar uma fórmula que não só contabilize os elementos K normais, sino também K normais primitivos. Isso seria o ideal, né? Porque tendo essa fórmula aí, a gente já pode trabalhar muitos casos ao mesmo tempo, só provando que esse número seja maior que 0, né? Condições para a existência desses elementos aí. Então, eu quis colocar aqui alguns problemas em aberto para se alguém ficar com interesse, né? E como estamos no tempo de pandemia, né? No tempo de tecnologia agora, que todo mundo tem que aprender essas coisas, eu coloquei aqui um código, né? Que vocês podem encontrar esses artigos aqui, que de fato são os básicos para estudar esse tipo de problemas, que é aquele Kuczynski, onde generalizam os elementos K normais, onde ele define esse artigo de Lucas, que ele trabalha o caso K igual a caso geral, né, que obtém essa condição assintótica. O caso K igual a 1, que foi trabalhado, e o caso K igual a 2, que trabalhamos junto com o Gonçalo, né? Isso que eu tinha para falar. Obrigado. Muito obrigado, Josimar, pela palestra. Eu queria saber se vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida em relação à palestra do Josimar. Josimar, eu tenho uma pergunta Oi, aí. pode falar. Teve uma proposição 3.1 que você falou que era do Lucas, não? 3.1. E essa proposição 3.1 é só numa direção, da volta não se sabe nada, não é? Espera aí, deixa eu encontrar. Ah, tá. Isso daqui? Isso. Tipo, assim, você tendo um elemento normal Uhum. e um polinômio divisor desse daí, você constrói um K normal. Certo? Mas isso não quer dizer que todo K normal seja feito dessa forma. Não. Eu Não, posso ter K normais que não necessariamente. não necessariamente tenha essa cara. Ah, tá, ok. Então é isso só para construir K normais, mas não todos vêm dessa forma. Não necessariamente todos têm que ser dessa forma aí. Exato. Ah, ok. Não era isso aí. Vitor, não dá para te ouvir. Sim, sim. Alguma outra dúvida? Perdão, desculpe. Não, eu não sei, às vezes eu tenha me perdido um pouco, mas tem algo sobre pares, K normal, K1 normal, K2 normal? Pares. Você pega. Sim, entendi. Mas eu não li nada a respeito. Normalmente, eles trabalham muito com os K normais primitivos, sabe? Como eu falei, para aproveitar essas duas propriedades, de ser multiplicativo e de espaço vetorial. Mas, como para ordenado, eu nunca vi até agora, pelo menos, nenhum trabalho que seja feito nesse caminho aí. Não sei se o Vitor viu algum artigo parecido. No, na literatura só tem, quando falam de pares, elemento primitivo e normal, né? Agora, primitivo K normal, digamos assim, em 2018,
que terminaram de trabalhar com Primitivo 1 normal. Agora que a gente fez Primitivo 2 normal, então sobre essas coisas não foi feito nada ainda. Sobre Primitivo K normal, só tem os resultados do Lucas, que são assintóticos. Entendi. Seria algo talvez pensar, né? Sei. Não, seria legal. Ah, Seria legal esse tipo de problemas que acho que você trabalha com tabuleiro com Cícero, né, Guilherme? De pegar um elemento alfa que seja K normal e a imagem de um polinômio seja K1 normal, sei lá. Exato. Esse normal. Deve ser interessante. Imagina que pode ser abordado do mesmo jeito, né? Usando aquelas funções características. Porque, Isso. de fato, você... interessante, tipo, você pensar aí. Legal. É uma coisa pra gente Sentar, trabalhar um conversar. pouco, pensar um pouco. Pode ser. Aí o Vitor aí, especialista, Gonzalo, especialista em normais primitivos. Eu tenho que falar de Gonçalo, porque eu sempre falo Vitor. Todo mundo fala, quem é o Vitor? Todo mundo conhece de Gonçalo. Eu tenho a sensação que só eu e mais uma, talvez o Cícero, que chama o Gonzalo de Victor. Depois Porque todo mundo... Gonzalo. Eu realmente o chamo, porque eu costumo chamar as pessoas pelo nome. Né? Victor. Não, mas Gonçalo é meu nome também. Agora eu vou chamar o João Segundo Paulo nome. de Paulo. Vou chamar o João Paulo de Paulo. Ô, Paulo, vem cá, vai continuar andando. Não, esse Paulo ainda é meu nome. Se eu falo João, ele vira. Eu acho que o Alonso fala Victor também, né, Alonso? Victor também. Eu acostumei com o Victor. Eu também. E indo o Alonso, ainda falo com um sotaquezinho melhor, né? Victor. Então tá bom. Algum outro comentário que quiserem fazer sobre a palestra do Josimar? Não, quando eu falei da proposição, Josimar, é porque, tipo, então, será que tem uma outra forma de eu construir K normais a partir dos normais? Não sei se é a mesma coisa na direção do Guilherme que falou aí, mas porque aquele teorema dá o normal e assim constrói um K normal, não? De normal Agora para tem K outra normal. forma de que você tenha os normais e construir outros K normais ou de construir com uns que não sejam normais? Como eu te falei... Porque essa proposição ajudou bastante, não? Daí para frente... Claro, ou seja, você construi a partir daí, então você pode usar funções características a partir dos elementos normais, né? Porque você já tem que a imagem vai ser normal. Mas se tem outro jeito de construir, como eu te falei, não vi, pelo menos eu, na literatura, que tem outro jeito. Ok. Ô, coordenador, Gonçalo. Dormiu o coordenador? Um café? Café? Teve uma vez que eu estava participando de um... Olha lá, ele tirou o som. Aí, tirou o som, Vitor. Vitor, não dá para te ouvir. Eu estava uma vez num seminário, eu já contei isso aqui, né? Aqui não, mas tem gente que sabe. O Alonso não sei se estava no dia. Seminário Tava. USP Unicamp. Aí o Cher era foi lá no IME-USP, esse encontro. O Cher, que era um professor lá do IMEC, dormiu. O palestrante acabou e ele estava dormindo. Caraca. Já era um senhor, né, de idade. Aí eu lembro que na volta na van ele falou assim para um amigo dele, que eu não vou falar quem é, senão vai dar na cara, viu, Cícero? Ô, Paulo, eu não posso ir mais em evento, eu durmo, eu não consigo. Não, mas normalmente, assim, aqueles que ficam dormindo na palestra, no final... Eu lembro, uma vez fui na palestra na Alemanha, que um professor bem velhinho, ele dormiu a palestra toda. No final da palestra, as pessoas começaram a perguntar ao palestrante, e quando ele não conseguia responder direito,
ele levantava a mão e respondia por ele. O cara Mas está explicado por que ele dormiu, então. Vai, Era o sabia orientador. todo já. E teve um amigo meu também, que está aqui, uns chamam ele de um nome, outros de outro, eu não vou falar quem que é. Que num evento uma vez, ele falou que ficava com sono nas palestras. Aí na hora que ia para o quarto, o sono acabava. Vocês lembram? Você lembra, Vitor? Não lembro. Como assim? Não, Foi que palestra, sono. Aí eu vou pro quarto. O evento era num hotel assim. Tá. Sim, sim. Ele já gastou, né? Já gastou. Eu já tinha dormido, né? Já tinha dormido na palestra. O negócio é gravar as palestras e tocar à noite, entendeu? Eu já fiz isso. É bem eficaz. Bom, então eu vou parar a gravação. Não sei se tem mais alguma dúvida interessante. Tá bom. Tá bom, então. Muito obrigado, então, para todos, pela presença. Muito obrigado para a coordenação, pelo apoio também. Eu não sei se falei isso no início, mas Falou, tem que